pequena revolução chamada Alice Caymmi. Faz um show na sexta-feira no Teatro Guararapes. Um show elogiadíssimo. E, enfim, é um show que tem um repertório muito interessante, uma musicalidade também muito contundente. E a Alice vai falar um pouco pra gente como é que vai ser esse show aqui. Antes do show, propriamente, Alice, eu queria te perguntar uma coisa que eu acho que é uma pergunta que as pessoas te fazem de vez em quando. Como é que você reage quando, às 5 horas da manhã, numa boate, alguém te pergunta como é ser membro da família Caymmi? Bêbada às 5 horas da manhã, eu não consigo pensar. Então é sempre uma coisa... Isso é engraçado você trazer isso, porque eu publiquei essa foto do Pablo, Qual é a Música, porque começou a acontecer isso agora, engraçado, das pessoas me fazerem perguntas muito contundentes e muito fortes no momento em que eu não faço ideia de nada, sabe? Então eu tô, tipo, sendo pega de surpresa, né? Foi uma manifestação sobre isso. De quando eu sou pega de surpresa e tô, entendeu? De estar sempre atenta, né? Você começa, sendo artista, você começa a ser reconhecido, e quando você começa a ser reconhecido, você começa a se proteger e ter mais ou menos uma noção, né, de como fazer, não ficar tão vendido. Tão exposto também. Exatamente. Né? Mas tem essa obrigação de ter sempre uma opinião formada, né, sobre o que você faz, ou sobre o que te antecede. Às vezes eu falo, eu prefiro não falar e aí fica tudo certo, entendeu? Mas é difícil falar, eu prefiro não falar, né? Mas... Falando sério, você sofreu algum tipo de pressão por ser membro da família Caymmi? Quer dizer, você tinha que cantar de uma determinada forma, você tinha que legar algum repertório? Eu vou te falar, a maior pressão que eu sofri por ser membro da família Caymmi foi todas as entrevistas que eu dei para falarem sobre isso. Claro. E me lembrarem disso. Eu não estou criticando você, mas é uma coisa assim... as pessoas me lembram o tempo inteiro disso. Entendeu? Mais do que eu penso nisso conscientemente. Eu posso ter lá no fundo uma casca grossa, imensa por causa disso. Acho que tenho em alguns aspectos, né? Eu não me mostro frágil. Hoje eu tô fofa, porque eu tô num dia ótimo. Então, mas assim, essa casca que eu criei, essa personagem, inclusive a Rainha dos Raios, tem a ver com uma proteção mesmo. Para que eu não sucumba ao que seria essa pressão externa, mas interna também, por ser Caymmi e fazer música. Pois é, mas você está num momento musical diferente, né, do momento em que você começou. Eu estava vendo um vídeo seu há pouco tempo agora, em que você estava tocando um violão, ou seja, você estava uma típica Caymmi, né, com um cancioneiro também que tinha uma letra lírica, que remetia também esse universo praieiro, né, que ficou clássico no cancioneiro do teu avô e tal. E o que me chamou a atenção é que era uma composição sua, em parceria com Danilo, seu pai, e que fala nessa letra, de uma ciranda em Itamaracá. Você lembra? Não é com meu pai, não, é com o Paulo César Pinheiro. Ah, é com Pinheiro? A letra é dele, é Arco da Aliança. Não, foi uma loucura essa primeira impressão desse disco. Mas é uma parceria com o Paulo César Pinheiro. E o que é isso? Isso são os primeiros passos. Você aprende a andar vendo seus pais andando. E depois você anda da maneira que você quiser. Eu aprendi a fazer música vendo aquilo. Num primeiro momento, é a mimesis do aprendizado. É a absorção total daquilo e primeiro me provando para mim mesma que eu sabia fazer aquilo, daquela forma, e depois uma rebelião total e uma reviravolta na minha vida, na minha maneira de fazer arte, em tudo ao mesmo tempo, que foi o Rainha dos Raios. Então, o Rainha dos Raios, ele parece tornar pública uma disposição sua para diluir determinadas fronteiras, até sociológicas, que ainda existem na música, né? Você percebe esse patrulhamento? As pessoas ainda têm essa disposição para levantar barreiras entre o que é chique, o que é cafona, o que pode ser elogiado ou o que deve ser execrado? Muito, muito. Eu ouço esse tipo de comentário às vezes, e eu sempre rebato. E também tem a coisa do virtuosismo musical que eu rebato muito também. Aquele cara que fala, tá mal tocado, tá não sei o que, é um som absurdo, mas que tecnicamente não tem perfeição e artisticamente é uma coisa transformadora e maravilhosa. E aí vem um purista e fala sobre isso e acaba com a onda de todo mundo. Eu falo, não,
Não é isso que importa. E aí a única hora que eu fico assim, que eu intervenho, assim, eu falo, gente, não é isso. A música não é purismo, a música não é um segmento só que acontece. E já me perguntaram, inclusive, em entrevistas assim, desavisados, sobre o que é essa porcaria desse funk carioca. E eu falei que o funk carioca é parte da minha criação musical, da influência da minha vida, de tudo, inclusive estética. Que o funk carioca é um movimento importante. Enfim, tive que dar uma mini aula. Então, é o tempo inteiro uma batalha contra esse tipo de conceito em relação à música ou o que a arte deveria ser. Assim como, por exemplo, a performance apareceu pós artes plásticas fora, sem ser body art. Moderna. Quando surgiu a performance foi uma maluquice. Agora a música está indo para um lugar também mais corporal, menos técnico, indo para um lugar mais visceral, mais sensorial. Assim como o cinema. A gente está sendo muito inebriado pelo cinema, né? E cinema é arte sensorial. Até a atuação do ator de cinema, ele tem que sentir coisas, ele tem que se provocar algumas sensações. E a gente está um pouco assim, a gente está corpóreo, porque tudo é tão tecnológico que a gente quer sentir de novo alguma coisa. Por isso que diminuíram a qualidade do som de alguns instrumentos para fazer um efeito, uma coisa assim, que em determinada hora a música ficou limpa demais nas gravações e ficava tudo tão limpo que não havia sentimento, não havia o que ver ali. Então, o músico que executa e não erra, não é interessante para mim, sabe? Acho que o erro e o som, o barulho, o ruído, são parte da coisa, eles não podem ser excluídos da arte, sabe? Pois é, a impressão que eu tenho é que você pensa a música não apenas como algo para ser ouvido, mas algo para ser sentido nessa perspectiva, né? E até visto, né? Você tem uma preocupação talvez até de materializar visualmente a música, né? Por isso talvez cantar Eu Sou Rebelde dentro de uma jaula, né? Esse show ele foi concebido, né, com você, pelo Paulo Borges, né? Que é um cara ligado à história da moda no Brasil e tal. Então fala um pouco do show, como é que vocês pensaram nesse show e como é que é essa tua disposição, essa tua vontade de dar uma materialização visual, digamos assim, à música que você canta? Essa vontade é muito impressionante porque eu penso na capa do disco junto com o título, junto com a produção do disco. Enquanto eu faço o disco e produzo, eu tô pensando na capa, nas roupas, nos figurinos, figurino de músico, o que vai ser, quais são as imagens que eu vou fazer, qual é a imagem que esse som me traz à mente. Eu sou muito sinestésica nesse sentido, som e imagem, muito, muito, muito. E é uma coisa que está cada vez mais aflorada em mim. E eu sou muito estética. Eu penso muito esteticamente. Sou apaixonada por artes plásticas, sou apaixonada pela moda e por figuras transgressoras. Eu e Paulo nos encontramos, eu e Paulo Borges, como artistas, porque temos gostos parecidos. E ele trouxe um roteiro inicial, nós conversamos e fizemos esse show rapidamente porque tínhamos muita afinidade. E ele entendeu muito. Ele entendeu muita coisa de mim, como eu sou, artisticamente e como pessoa. Ele foi muito sensível nesse sentido. Ainda é. Pois é, você falou em artes plásticas e a impressão que eu tenho é que ao selecionar um repertório você age quase como um curador de artes plásticas. Exatamente. Porque você vai buscar coisas de universo aparentemente díspares e você costura um argumento ali que faz parecer que aquelas canções surgiram para estarem juntas, assim, desde sempre, né? Como é que é o teu processo de escolha de repertório? Quando é que você sente que uma canção pode ser relida ou costurada por Alice Caymmi? Quando eu ouço mais de 5 vezes no mesmo dia. Eu ouço e me arrepio. E eu falo, essa eu gravaria. Essa tem a ver. É uma sensação. De novo, a sinestesia. É uma sensação que me dá, é corporal. Eu estou cantando, por exemplo, há semanas a mesma música. Ela tá na minha cabeça. É música que eu cantaria. Como é que Princesa do MC Marcinho? Princesa é a mesma coisa. Apareceu na tua... Mesma coisa. Apareceu com um amigo uma vez, numa festa.
brincando de relembrar funks antigos, tocou Princesa e a festa parou. E eu percebi que aquela música me tocava. E essa música ela não faz parte da minha história. Eu não estava nos anos 90 nos Baile Charme, nem no final dos anos 80 no Baile Charme. Nos anos 80 eu não tinha nascido e 90 e pouco eu era neném. Então eu vi um clássico de uma geração e me apaixonei por ele. E eu gosto desses clássicos. Eu gosto do que pega todo mundo, sabe? Não no sentido de empobrecer a coisa. Eu acho que não precisa empobrecer. Tem adesão, né? Tem adesão social. Isso. Não precisa empobrecer. E não é empobrecedor. É o que toca, é o que atravessa as pessoas, sabe? Enfim, Princesa é uma dessas músicas. E que as pessoas, quando eu começo a cantar o primeiro verso, as pessoas ficam duvidando que é isso que eu vou cantar. Quando eu entro no refrão, começam a lembrar dos bailes, começam a lembrar das namoradas que tiveram, do que aconteceu, as pessoas se emocionam. Quer dizer, cada geração ali tem o seu hino. Quando eu canto Meu Mundo Caiu, para muita gente que viveu uma parte da vida da Maísa, fica muito tocado. Rebelde também, sou rebelde, uma coisa tão naive, tão ingênua, tão assim, é quase que uma besteira, mas é tão naive que dá a volta. É tão naive, é tão... que eu fiz uma brincadeira com isso, né? Porque eu vi que eu estava ali tentando romper com alguma coisa e aí eu quis falar sobre isso, mas eu não quis falar sobre isso me levando a sério. E ao mesmo tempo tem gente que foi marcado por essa música e chora. Então eu procuro essas músicas emblemáticas, sabe? Que são interessantes para as pessoas, que atravessam as pessoas de alguma maneira. Essa canção, ela aparentemente é muito inocente, mas ela tem um argumento muito contundente ali, né? Exatamente. Ela lida com a dicotomia que eu acho que é fundamental na tua trajetória, né? Eu sou rebelde, mas a culpa é sua, então eu dependo da sua aprovação. Eu lido o tempo inteiro com a busca da aprovação. Eu luto contra isso o tempo inteiro. Eu digo aprovação quase que paternal e maternal que a arte tem, que a música brasileira tem, por ter pais e mães tão fortes. Nós todos temos pais e mães fortes demais na música brasileira. Pilares emblemáticos demais. E a gente passa uma vida buscando aprovação. Mas a gente tem que seguir. E aí eu não busquei. E aí todo mundo me ligou me aprovando. Parece que quando você não quer, você consegue. Maravilha. Se você não quer, você consegue. Se você pede aprovação, ninguém quer saber. Mas esses pais tão fortes, tão pesados, eles ainda guiam com essa mão muito forte também, assim, essas novas gerações de cantores e cantoras que vão surgindo. Muitos já morreram. Mas eu falo o padrão estético, né? Porque me parece que as novas cantoras ou os novos compositores, embora eles apresentem determinadas rupturas, eles acabam se filiando também a padrões muito fortes, Sim. Dos quais é difícil você fugir mesmo querendo. Eles são muito bons, de um lirismo impressionante. Eu sou apaixonada por muitas pessoas da minha geração e de gerações um pouquinho anteriores. Acho que em muitos casos há uma reverência grande demais por medo. Dá medo, não é tão fácil. Não é tão fácil eu subir lá aquilo sou eu exposta. Né? As pessoas estão vendo que o Rainha do Jazz sou eu. Entendeu? Não é uma coisa que requer a coragem. Não, requer coragem uma certa loucura. Porque é suicida, assim, em termos de exposição, de mostrar quem você é como artista e como pessoa, sabe? Não é fácil, entendeu? E também não precisa ser feito por todo mundo. Mas eu acho interessante que seja feito por alguns. Não é fácil, mas é prazeroso, né? É prazeroso. A volta desse pulo suicida... Sim, e a adrenalina dele também. Vicia. Tanto que depois do show eu vivo uma espécie de luto. Porque eu corri ali o meu risco de vida e tive todos os músculos retesados e tensionados. E no dia seguinte eu posso relaxar.
E eu não admito isso. Eu tenho uma vida muito intensa, entendeu? Aquilo ali é real. É muito intenso mesmo. Eu sempre fui muito intensa. Mas hoje eu tô fofa. Depois você relaxa, né? E antes do show, você tem algum cuidado especial com a voz? Sua tia, por exemplo, costuma dizer que não bebe gelado, que não fala muito, chega a passar o dia todo calada. Eu acho que falar no telefone é complicado. Mas eu acho que mais do que não falar, mais do que cuidar da voz, é cuidar da mente. Se você se expõe a discussões profundas, assuntos privados conturbados ou qualquer outro tipo de coisa, tem a ver com falar, né? Claro. Tem a ver com se expressar, você tira o foco naquele momento, daquela doação que você vai ter. E isso é uma coisa que inclui a voz. Mas eu acho que a gente poupa a mente da gente. Eu tenho visto cada vez mais como é o cansaço psíquico da arte e de se expressar o tempo inteiro. Às vezes tem dias que você acorda discordando da primeira à última música que você está cantando. E é isso que você vai fazer. Esse conflito ele se resolve ao longo do show. Eu começo e eu faço um trabalho de... Então você começa... Eu discordo o tempo inteiro. Eu sou muito contraditória e discordo de mim o tempo inteiro. E mudo de aparência o tempo inteiro e... Então, é tudo muito rápido, tudo muito assim, e é uma vivência importante, porque a gente tem que voltar ali e repetir e fazer, porque é esse espetáculo que a gente vai fazer. E eu vou ter que obedecer isso aqui. Tem que ter uma ordem, alguma ordem tem que ter. Mas a proposta é entrar em comunhão com esse repertório ou entrar realmente num conflito para ver quem ganha? A intérprete ou o cancioneiro? Entrar num conflito para depois a gente ficar junto de verdade. Para depois a gente se absorver de verdade. Mas ninguém ganha nesse conflito. Eu acho que os dois ficam cansados numa certa hora. Maravilha, mas bom pra gente então poder assistir essa luta, né? Que bom! Então, Alice, muito obrigado. Foi um prazer enorme receber você aqui. Estou muito curioso para ver o show na sexta-feira. Acho que não só eu, todo mundo na cidade tem comentado bastante, assim. A expectativa é boa, é feliz. Eu amo fazer show aqui. Virou uma hashtag Alice Todas Vai. Ai, maravilhoso! Amo isso. Amo essa cidade. E muito obrigado, então. Na sexta-feira a gente vai lá ver você dar esse pulo enorme, né? Com adrenalina, né? Com algum sofrimento e com muito prazer no final. Ver e viver junto comigo, porque a gente está junto ali. Maravilha. Obrigadíssimo, então, tá? Obrigada, querido.